Capítulo 5. Velhos amigos. O aroma pungente do tabaco mesclado com café recém-passado pairava pelo hall de entrada do pequeno complexo de apartamentos universitários da Vila Damiana. As mãos de Rodrigo escorregaram pelas paredes de um cinza frio, relembrando seu primeiro ano na faculdade de medicina, quando ele e Camille deram um tempo após a sua primeira grande briga, onde ela o chamou de playboyzinho metido à besta, quando ele tentou lhe ajudar a comprar um carro, pois o seu Chevette vermelho modelo 91 havia dado o último suspiro. Uma das coisas que ele mais amava e mais odiava nela era a forma como ela era orgulhosa demais para aceitar a ajuda de alguém, ainda mais se esse alguém fosse um homem e esse homem fosse alguém que ela estivesse se relacionando. Chamar ela de feminista bitolada não ajudou a apartar a briga, apenas acendeu o pavio de uma grande bomba que explodiu na cara dele na forma de uma mochilada quando ela o expulsou de seu quarto no meio da noite. Tentando reconquistá-la, ele decidiu provar para ela que conseguiria ser independente e viver sem a ajuda de seus pais, coisa que até certo ponto deu certo, até ele se ver afundado em um mundo perigoso, cujo qual ele achou que nunca mais fosse sair. "Você acha que meus pais já esvaziaram o lugar?" indagou Patrícia, fazendo um gesto significativo em direção ao porteiro, um rapaz dono de um penteado ultrapassado e um terno de um azul escuro amarrotado. "Minha mãe." Ela fez uma pausa, com lágrimas nos olhos. Ela deve ter ficado desolada. Evitando falar sozinho em público, Rodrigo apenas deu de ombros e forçou um suspiro ao perceber que o homem, beirando a casa dos 40 anos, que estava sentado atrás do balcão, com um olhar cansado, havia sido o zelador do lugar no período em que ele morara ali. "Nathan, meu camarada, quanto tempo, hein?" disse Rodrigo falsamente, dando uma pausa larga em direção ao homem, que mal o reconheceu, até que ele abaixou o longo capuz e expôs o seu rosto. "O Gustavão e o Ulisses ainda moram aqui?" "Cabelo!" gritou o homem, saudando-o com um forte aperto de mão. "Sim, eles estão ficando no apartamento 37, pois tivemos que fazer uma reforma no 18. Sabe como é, né, jovens?" "Compreendo bem." Ele piscou para Nathan, sentindo-se enojado de si mesmo por conhecer toda a história obscura por trás daquela reforma e tantas outras que já ocorreram por ali. "E o que te traz aqui?" perguntou Nathan, ainda sem soltar a mão de Rodrigo. "Agora que é um doutor renomado, certamente não vai querer voltar pro esquema, ou ainda anda se dando mal no pôquer. Parei com as apostas." Ele se interrompeu, tentando manter a firmeza em sua voz para não levantar suspeita. "Cara, não quero te causar problemas, sabe? Mas eu estou pegando uma garota do 23. E assim que cheguei aqui, percebi que esqueci as chaves do apartamento dela e... Surpresinha da serpente!" gargalhou o homem, deixando escapar o velho código que seus colegas de fraternidade e o zelador utilizavam para quando plantavam câmeras escondidas no quarto de uma garota e depois a extorquiam, dizendo que se ela não seguisse suas ordens, que geralmente incluíam favores sexuais, eles soltariam imagens dela nua em sites de prostituição e divulgariam para suas famílias. "Não, na realidade, hoje é o nosso aniversário de namoro e eu só queria arrumar o lugar de um jeito romântico. Como ela chega daqui a pouco, não vai dar tempo de voltar em casa, sem estragar os meus planos." O homem passou a língua nos lábios de uma forma asquerosa e, após remexer em uma gaveta, entregou um par de chaves para Rodrigo, que rapidamente desapareceu pelo corredor, sentindo os olhos do homem perfurando a sua espinha. "Que papo foi aquele?" A voz etérea de Patrícia transpassou, quando ela se colocou na frente dele. "E meu apartamento é 33, não 23. "Longa história", disse ele, rezando intimamente para que o velho truque das chaves gêmeas ainda estivesse sendo praticado por seus ex-colegas. Alcançar o apartamento certo sem ser visto por ninguém foi mais fácil do que ele imaginara. E assim que a chave encostou na fechadura, entrou perfeitamente, fazendo suspirar profundamente de alívio. "Não temos muito tempo", interrompeu Rodrigo, limpando o suor da testa com as costas das mãos. "Nathan é burro, feito uma porta. De tanta droga que usou na adolescência, seu cérebro praticamente derreteu. Mas em algum momento ele vai ligar para aqueles vermes e dizer que eu dei as caras por aqui de novo." "Que vermes? Do que você está falando?" "Apenas seja rápido ou eu serei um fantasma como você, vagando por aí com assuntos inacabados." Os olhos dela encontraram os dele, que a encaravam de uma maneira cirúrgica, estudando cada detalhe das suas roupas, e em seguida se contraíram com algum sentido de urgência que só o medo era capaz de despertar em um homem.
Você tem muitos esqueletos em seu armário, hein? Você não faz ideia. Arquejou, apontando para o quarto recém-revirado. Nós precisamos sair daqui agora. Eu duvido que você tenha deixado esse lugar assim. Não, realmente eu não deixei, murmurou Patrícia, aterrorizada ao receber brevemente uma tempestade purulenta de memórias, enquanto encarava um amontoado de papéis espalhados sobre a sua escrivaninha. Meu Deus, eles levaram meu computador. Tudo que eu tinha sobre eles estava lá. As vozes dos mortos mais uma vez ecoaram todas ao mesmo tempo, brigando pela atenção de Rodrigo, assim como vinham fazendo nos últimos meses, desde que ele acordara do coma. Ele fechou seus olhos com força, temendo os rostos aprisionados dentro das paredes daquele quarto, que paulatinamente era tingido de negro, como se o inferno estivesse abrindo suas portas para ele e o próprio diabo fosse cobrar o preço do seu silêncio. Eu não tive escolha. Se eu fosse a polícia, eles matariam a minha família. Remoeu a culpa de um segredo enterrado em sua alma, aquele tipo de segredo que te incendeia por dentro ao ponto de enlouquecer. Um alarido no fim do corredor lhe chamou a atenção e ele cambaleou em direção à janela, tendo em mente que o assassino de Patrícia fazia parte do seu passado e aquela porta era tudo o que os separava. Bater de frente com ele não é uma opção, refletiu, reconhecendo a sua fraqueza diante do cano de um revólver ou diante de mais de um par de punhos. O som de passos se aproximando fez olhar para fora em direção a uma enorme caçamba recheada de entulho. Você não pretende pular do segundo andar, pretende? A voz de Patrícia pairou no ar, como uma brisa invernal, quando sua forma fantasmagórica oscilou, temendo pela vida dele, temendo que ele se juntasse a ela, como um errante espectral. Sem acreditar que a resposta era sim, ele não respondeu. Apenas abriu a janela e se lançou de costas, como se estivesse mergulhando em uma piscina. A dor do impacto fez sua alma momentaneamente sair do corpo, mas ao ouvir o som seco de um disparo, ele rolou para fora da caçamba e correu tropegamente, agradecendo em silêncio pelo pequeno amontoado de caixas de tinta que amorteceram sua queda, mesmo que agora suas vestes e seu cabelo parecessem ter sido pintados por um artista surrealista. Por que você atirou nele? Soou uma voz familiar vinda de cima, mas ele não se deu o trabalho de olhar para trás para ver quem era. Correr era tudo que lhe restava, correr pela sua vida como um covarde, assim como havia feito há muitos anos antes daquele momento. Os músculos de suas pernas rijas se moveram, negligenciando a dor que rebombava por todo o seu corpo, que se deixava arrastar pelo desespero, conforme dobrava a esquina. Inesperadamente, uma chuva fina despencou sobre a cabeça do jovem, fazendo com que algumas cabeças curiosas que haviam deixado a segurança de suas casas para ver de onde veio o disparo, começassem a correr. Se misturar entre as pessoas da rua agora não seria um grande problema, contando que ele mantivesse o ritmo de sua corrida até encontrar um lugar para se esconder. Cirurgião! Murmurou Patrícia, olhando para trás em direção a um carro preto que parecia os acompanhar. Como você sabe, como eles me chamavam? Não você, ele! Ela gritou, empurrando-o violentamente para dentro de um pequeno mercado quando viu o brilho do cano de uma arma nas mãos de um homem corpulento, sentado no banco do passageiro. Você foi uma das vítimas dele? Balbuciou, remoendo que nunca ninguém conseguiu escapar com vida do bisturi de seu antigo mentor. Não. Ainda sendo empurrado por ela, o rapaz andava de costas loucamente, atraindo olhares dos clientes da moça do caixa. Parou de mascar o seu chiclete de menta para olhá-lo de cima embaixo. O senhor precisa de ajuda? Indagou uma mulher, dando um passo em direção ao Rodrigo. Não vai, é perigoso. Um homem a interrompeu, puxando-a pelo braço. Provavelmente ele está drogado. As pessoas comentavam umas com as outras à sua volta que deveriam chamar a polícia ao verem o brilho do giroscópio de uma viatura atingir brevemente o ambiente vermelho. Você então foi uma aliciadora? Cuspiu Rodrigo, espalmando os ombros de Patrícia. Eu não sei, respondeu ela debilmente, esforçando-se para revirar suas lembranças que pareciam pequenos fragmentos de uma construção que desabara. O que significa isso? Não sabe ou não quer assumir que guiou outras garotas para a morte? Antes que ela pudesse pensar em uma resposta, ouviu-se um estrépito. Um fio de sangue vermelho vivo serpenteou debaixo dos cabelos volumosos de Rodrigo e, em seguida, escorreu pelo seu rosto, minutos antes dele tombar no chão e ser arrastado por um rapaz vestido de açougueiro. Não se preocupem, pessoal, esse é meu primo César, disse o homem, fingindo constrangimento ao esconder o porrete que utilizara atrás do balcão de atendimento.
Pobrezinho, desde que sua mulher lhe deixou, ele nunca mais foi o mesmo. Apesar da desconfiança, algumas cabeças assentiram e continuaram suas compras, assistindo o corpo inerte ser erguido e depois levado para os fundos da loja. Anderson, avise o chefe que eu vou ter que desaparecer por um par de horas, gritou o homem para o primeiro rosto que viu pelo caminho, antes de bater a porta do beco às suas costas e enfiar Rodrigo no porta-malas de seu carro.